Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa. Oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, edificando a tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Daniel, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Até aqui. Veja, irmãos, o capítulo 4 começa com um edito do rei, com uma manifestação escrita do rei. Determinadas Bíblias vão estar aí no subtítulo, edito do rei. E Nabucodonosor, ele começa de uma maneira muito interessante, desejando paz a todas as nações do seu reino. Quando fala da terra aqui, nós temos que entender o contexto aqui. Aqui Nabucodonosor não está pensando na América, não está pensando na Austrália, não está pensando na Oceania, não está pensando nada disso. Ele está pensando nos povos que ele governava, os povos dentro do seu reino. Então ele começava o edito como? Veja, todo grande ditador, todo grande governante, todo déspota, ele sempre faz uma promessa de bem-estar para o povo. Por quê? O que o governante autoritário tem medo? Ele tem medo do poder que o povo tem de virar a mesa. Todo governante sabe que ele precisa ter um poder autenticado pelo povo. Então, como ele começa esse dito? Desejando paz aos seus súditos. Para mostrar, falar, nossa, como ele é um rei bom, como ele é um rei que quer o nosso bem-estar, como ele é um rei que cuida de todos nós. Veja, política é política. É errado isso? Não. Nós, inclusive, nem sabemos o coração de Nabucodonosor, mas pela prosperidade que ele trazia para o seu reino, o povo, de alguma forma, usufruía disso. Inclusive, os cativos de Judá, o profeta Jeremias fala para os cativos de Judá, olha, vão para a Babilônia, sirvam a Deus, construam casas, negociem, porque Deus vai prosperar os fiéis. Jeremias avisa isso. E realmente Deus faz isso. Tanto é que quando chegar o momento de voltar, nós vamos estudar isso, muitos judeus não queriam voltar. Essa prosperidade do povo judeu vinha também do governo de Nabucodonosor. Entendeu? Todo bom governo, o povo tem frutos positivos. Amém? E aí o edito continua, versículo 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Olha que interessante. Como começa a história de Deus e Nabucodonosor? Primeiro, ele tem aquele sonho assombroso, que ele inclusive deu um decreto de morte. Daí Deus dá o sonho a Daniel e dá a interpretação. Daniel fala o seguinte, Deus estabelece reis e remove reis. Após aquele sonho, você fala, nossa, Nabucodonosor vai dar jeito. O que Nabucodonosor faz? Se engrandece, a soberba toma conta do seu coração e ele constrói uma estátua parecida com a do sonho. E exige a adoração da estátua. Deus manda um segundo teste. Sadraque, Mesaque e Abidnego são lançados na fornalha. E o próprio Nabucodonosor, junto com seus governantes, vê 4 homens andando ilesos na fornalha. Um deles é o anjo do Senhor, que pode até ser Cristo reencarnado, não temos certeza. Aí Nabucodonosor dá uma posição de honra para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Entendeu? Só que o que acontece? Nabucodonosor
ainda não se entrega, não se rende totalmente ao Deus Altíssimo. Aqui nós estamos vendo um processo de conversão. Sabe aquela pessoa que você encontra na rua, que você vê que é uma pessoa de grande fé? A pessoa tem fé em Deus, a pessoa até sabe quem é Jesus Cristo, não da maneira total. É uma pessoa que no seu dia a dia ela confia bastante em Deus, ela fala em Deus. Só que você sabe que aquela pessoa ainda não nasceu de novo, ela não se rendeu totalmente. É mais ou menos esse ponto que Nabucodonosor está aqui. Muitas das pessoas que a gente ama, muitas das pessoas que nós temos contato, muitos dos nossos familiares, estão nesse ponto aqui. E talvez você vai ficar surpreso com o que eu vou falar. Aproximadamente mais da metade da igreja brasileira está nesse ponto aqui. Muitos não nasceram de novo, mas têm uma fé como essa ou até maior do que essa em Deus. Porém, ainda não houve um novo nascimento. O que houve foi uma mudança de religião. O que está acontecendo é um processo de conversão, que ainda tem que haver novo nascimento, para daí ser tirado o coração de pedra e ser colocado o coração de carne, e a pessoa crê. Tem que haver regeneração, a pessoa precisa nascer de novo da água do Espírito. Não fique surpreso quando eu falo que boa parte da igreja brasileira ainda não nasceu de novo. Por quê? Pelos frutos você vê. Muitos sequer conhecem o Evangelho. Muitos sequer conhecem o plano de salvação. Você pergunta às pessoas como o testemunho de salvação delas, não houve conversão. Ela viu o anjo, aconteceu um negócio espetacular, aconteceu alguma coisa, entendeu? Alguma coisa mudou. Mas você não vê a pessoa falando, olha, eu era um pecador, eu vi o meu pecado, eu vi que eu precisava de Deus, eu vi que eu estava condenado, até que eu me rendi totalmente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Esse é o testemunho de conversão. Eu ia para o inferno, eu não ia escapar. Porém, Deus muito me amou e me resgatou, e eu hoje sou um servo de Cristo. Isso é conversão. Amém? Então vamos seguir na nossa narrativa. Versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero em meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Até aqui, olha que interessante. Deus envia outro sonho a Nabucodonosor. Deus manda mais uma mensagem. Nabucodonosor estava tranquilo, na sua prosperidade, numa boa, cuidando dos assuntos do governo. Estava fazendo tudo. A vida que segue. Veja, ele tinha recebido avisos proféticos de Deus, ele tinha tido experiências com Deus. Porém, o que acontece? Ele continuou vivendo a sua vida sossegadamente. Lembra um pouco aquele tipo de pessoa, eu conheço casos, que a pessoa foi para a igreja evangélica. Ela foi instantaneamente curada por Deus. Sabe o que ela fez? Voltou a viver a vida que vivia antes. Porém, agora ela tem mais fé em Deus, mas não converteu. Ela acredita mais em Deus, a confiança dela em Deus cresceu. Mas o convergente está cheio de pessoas assim. O camarada volta para a sua vida, vai trabalhar, vai cuidar da casa, vai cuidar do que fazer. É o que Nabucodonosor está fazendo aqui.
Mas aí ele conta que ele recebeu um sonho. E esse sonho, de maneira diferente, ele abre para todos os sábios. A grande pergunta é, por que ele não abriu logo de cara para Daniel? A resposta mais provável é que no seu coração, Nabucodonosor já sabia o que queria dizer o sonho. Sabe quando você ouve algo da parte de Deus, mas você não quer reconhecer? Por exemplo, existem pessoas que você fala, ó fulano, essa situação que você está passando, isso daí é uma prova, isso aí é um teste, isso aí é uma disciplina. Deus está chamando você para ir para a igreja, para servir a Deus, Ele, se entregar a Ele. Aí as pessoas respondem, não, ainda não estou pronto, eu acho que não preciso ir para a igreja, tal. A pessoa está ouvindo o chamado de Deus, e como todo ser humano que vem no planeta, está resistindo a Deus. Gente, resistir a Deus, eu já mostrei para vocês, é o natural do ser humano. Nós vamos até discutir isso melhor nas aplicações. É tão natural que Deus tem que operar poder sobrenatural para vencer aquela barreira. Se Deus não operar o milagre da salvação, ninguém é resgatado. Nabucodonosor está indo por esse curso aqui. Ele está recebendo os avisos, ele sabe que Deus é Deus, mas ele não abandona a sua prática antiga. Nós vamos ver na sequência da narrativa. A partir de agora eu vou fazer uma pequena leitura explicativa. Versículo 8. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Olha que interessante o detalhe do texto. Nabucodonosor continua pagão. Ele fala, o nome de Daniel é Beltesazar, segundo o meu Deus. No paganismo não havia exclusividade. Você podia adorar vários deuses, é assim até hoje. O mundo adora vários deuses. As pessoas creem em tudo, menos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E esses dois versículos mostram a ótica pagã de Nabucodonosor. E ele conta para Daniel o sonho. Até a maneira que ele descreve o espírito dos deuses santos, existe aqui alguma discussão se é a melhor tradução. A King James 1611, em inglês, há 500 anos atrás, ela traduziu como o espírito do santo Deus. Também cabe no texto. É viável? É viável. Por quê? Porque Nabucodonosor já sabe que o Deus de Israel é um Deus poderoso, é um Deus santo, é um Deus diferenciado. O fato dele ainda adorar Abel, adorar o panteão de deuses pagãos, não muda o fato que ele já experimentou, e muito, o poder do Deus Altíssimo, de maneira indiscutível. Mas esses dois versículos aqui estão para nos mostrar que antes dos acontecimentos, Nabucodonosor ainda não nasceu de novo. É aquela pessoa que está acendendo, como diz no dito popular. Nós não temos essa prática, é um ditado. Está acendendo uma vela para Deus e acendendo uma vela para o diabo. Isso é um ditado antigo, popular, de origem católica. Nós não a vela para nós cristãos é para quando falta luz. Nós usamos vela dessa forma. Amém? Vamos seguir, versículo 10. Eis, pois, as visões na minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando,
e viu uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até aos confins da terra. Vamos fazer uma pausa aqui. O que ele está falando aqui? De uma grande árvore que chega até o céu. Nós temos que entender mentalidade babilônica. Quando eles tentaram fazer a torre, qual era a ideia deles? Chegar até os céus. Para quê? Para atingir os deuses. E para quê? Para ser visto e admirado em toda a terra. O que Deus está falando aqui, através da descrição? Está falando do Império Babilônico. Aí a narrativa continua, versículo 12. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. O que está falando aqui? Da prosperidade babilônica. Já falei da cidade, 1.200 torres, muros com a largura de 25 metros, obras arquitetônicas, inclusive com uma das maravilhas do mundo antigo, que Nabucodonosor mandou fazer para uma de suas esposas, que era uma rainha dos Medos, que casou-se com ele. E aí ele mandou fazer os jardins suspensos da Babilônia, que lembrava a terra da rainha. Imagina o sistema de irrigação para fazer um jardim lá no alto. Está no meio do deserto. Só tem o rio Tigres e o rio Eufrates. No caso aqui o Eufrates. E todo esse sistema Nabucodonosor fez. Está falando da grandeza da Babilônia. E o texto continua. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Ele viu um anjo. Claramente Deus deu a visão de um anjo. Clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afungente-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco, com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais da erva da terra. Olha o que acontece, a árvore é cortada. Toda a prosperidade da árvore, a árvore aqui é Nabucodonosor, é tirado. E ela é jogada no campo, para viver no campo. Olha a continuidade da narrativa. Seja mudado o seu coração. Não, versículo 15. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada em cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Olha que interessante. Como eu sei que a árvore é Nabucodonosor? A visão explica. A árvore tem um coração de homem. Simples, é só ler. Não precisa de uma interpretação alfabética. Percebe como Nabucodonosor, que não era burro. Nabucodonosor era tudo menos burro. Ele já sabia do que estava se tratando aqui. Ele já estava tendo noção que o negócio era com ele. E aí continua. Essa sentença é por decreto dos vigias, e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens, constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltessassar,
diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-lhe saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Veja, Nabucodonosor conta o sonho, Nabucodonosor tem a sua desconfiança, mas ele quer uma confirmação. Está errado? Não. Muitas vezes, no começo da nossa caminhada cristã, Deus nos dá percepções. Muitas vezes, no meu processo de conversão, Deus se comunica comigo de maneira eficaz. Porém, na minha imaturidade, na minha criancice, eu necessito buscar a igreja, buscar a palavra sábia do Senhor, buscar o ensino bíblico. Lembra que Paulo falava, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Entendeu? Nós estamos falando aqui de um rei pagão, que acha que Bel é Deus. E que o Deus de Daniel também é Deus, muito poderoso, como ele nunca viu. Sabe nada de Bíblia. Entendeu? Então ele quer buscar uma palavra de alguém de sua confiança. Normal, é o que todos deveriam fazer. Quando Deus começa a fazer esse chamado, as pessoas deviam buscar Deus. Eu lembro, os irmãos aqui sabem, a ferramenta que Deus usou na minha salvação foi um sonho profético. Eu lembro de pessoas que eu contei o mesmo sonho. Pessoa aqui no Paraná, contei o sonho. A pessoa olhou para minha cara e falou, nossa, eu sou safado mesmo. Porque eu tive um sonho parecido com esse seu. Jesus estava voltando, vindo lá da Serra do Mar. E eu não fui para a igreja. Quer dizer, a pessoa teve noção. Entendeu? Espero que essa pessoa hoje esteja na igreja. Uma pessoa querida. Mas é assim que funciona. Uns atendem mais rapidamente, outros demoram mais. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Cada um tem seu tempo. E a narrativa vai continuar. Versículo 19. Deixa eu tomar mais um gole de água. Que no louvor eu dei uma arregaçada na minha voz. Acho que eu cantei no tom errado. Desafinado. Vamos lá. Versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltessassar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo, Beltessassar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltessassar, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Olha que interessante. Daniel era um servo sincero. Essa frase aqui mostra que Daniel amava Nabucodonosor. Daniel queria bem Nabucodonosor. Tanto é que ele ficou 1 hora meio meditando sobre o sonho e ele sabia a interpretação. E ele ficou muito perturbado. E ele, na maior, ele já faz uma oração imprecatória. Ele já chega e fala, olha, que esse sonho seja para os que te querem mal. E que aquilo que vai acontecer seja para os teus inimigos. Isso é uma oração imprecatória. Muito comum nos dias do Antigo Testamento. Daniel pecou? A Bíblia diz que não. Daniel fez uma afirmação. Veja, Deus não traz juízo com quem é mal. Existe alguma coisa errada? Falar como o arcanjo Miguel falou para Satanás, quando contendia pelo corpo de Moisés, falou, o Senhor te repreenda, o Senhor te traga juízo. Tem alguma coisa errada? Se o arcanjo Miguel falou isso para Satanás, alta posição espiritual, alta hierarquia. Você entendeu? Gente, não tem nada de mal. Quando você vê uma injustiça, você fala, olha, o Senhor julgue isso. Entendeu? Não é você que está julgando.
você está entregando na mão de Deus. O sonho veio da parte de Deus. Daniel está repassando. Agora, esse versículo está aqui para mostrar o quanto Daniel amava Nabucodonosor. Ele era um servo sincero. E a narrativa continua, versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Daniel teve a interpretação precisa. A vantagem desse capítulo é que ele é autoexplicativo. Mas ele tem aquela primeira narrativa mostrando que o próprio sonho já era, em grande parte, autoexplicativo. E perturbou a Nabucodonosor. Perturbou por quê? Porque Nabucodonosor desconfiou. É comigo. E é de Deus. O tal do Deus dos hebreus. Tanto é que ele chama primeiro os magos. Sabe quando você está querendo fugir? Você chega para a pessoa e fala, olha, você está precisando ir para a igreja. Aí na semana que passa a pessoa fala, nossa, eu fui lá numa igreja. Ah, que igreja você foi? Ah, numa dessa seita. Vai, fui na igreja messiânica. O pessoal está querendo fugir de Deus. Você fala, não, mas não falei para você ir na seita. Eu falei para você ir numa igreja cristã. Já teve pessoa que aconteceu um problema, você falou, nossa, eu preciso ir para a igreja. E a pessoa fala, fui para a igreja. Fui aonde? Fui na igreja católica fazer uma reza lá. Fui fazer uma, como é que é o nome? Uma simpatia. Está fugindo de Deus. Mais ou menos foi o que Nabucodonosor fez quando chamou os magos. Bom, vamos ver se atua na feitiçaria que resolve. Isso é muito comum das pessoas. Elas vão até o último momento. Aí vai para a igreja. Amém? Vamos seguir. Versículo 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Vamos fazer uma pausa aqui, aprenda. O sonho é um sinal de juízo divino. Normalmente na Bíblia, muitas vezes a figura de ferro e a figura de bronze está ligada a juízo. Não em todos os textos. Existem vários textos que ferro é ferro. Existem vários textos que bronze é bronze. Mas existe todo um conjunto de textos e você tem que analisar o contexto em que bronze, principalmente ferro, está ligado a juízo. E Daniel fala, olha, Deus fez um decreto sobre o rei. O Altíssimo decretou sobre o rei. E aí ele vai dar a interpretação, 25. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois
talvez se prolongue a sua tranquilidade. Olha que interessante, veja, o decreto falava o seguinte: Nabucodonosor ia ser acometido de uma doença que ia tirar ele do meio dos homens, e ele ia se tornar uma fera dos campos. Mas olha que interessante, gente, sempre antes de Deus aplicar o juízo, Deus dá chance ao arrependimento. E Daniel, inclusive, exorta, fala: rei, se arrepende dos seus pecados, se conserta com Deus, para que seus dias de tranquilidade se prolonguem. Daniel avisa. Quantas e quantas pessoas são avisadas para se arrepender? A vida vai mostrando. A pessoa vai ouvindo palavras de outras pessoas, vai ouvindo até frases de incrédulos. Deus usa as mais variadas formas, além de usar os seus profetas. Deus usa as mais variadas formas. Lógico, quando eu falo seus profetas hoje, estou falando de uma maneira genérica, uma maneira popular. Entendeu? Não existem mais profetas como no Antigo Testamento, mas existem homens cheios do Espírito Santo que Deus pode usar sim no dom de profecia, de maneira bíblica. E a pessoa pode exortar alguém de maneira bíblica. Ó, fulano, isso aí é pecado. Vou te dar uma frase profética, inspirado pelo Espírito Santo, nas Escrituras. Olha, adultério é pecado. Isso aí vai destruir sua vida. Isso aí é um caminho de morte. Isso aí está ligado à sepultura. Para de fazer isso. Você vai destruir sua vida, você vai destruir sua família. Você vai ser lançado num buraco. Você vai para o inferno. Se arrepende disso, rompe com isso e muda. Acabei de ser profeta. Entendeu? Profecias não são para prever o futuro. Profecias podem ter um outro elemento junto, que é uma revelação especial de Deus, mostrando o que vai acontecer no futuro. Aqui é o caso. Profecias nunca vão falar do futuro, mas é que os dons se misturam. Existe a chamada palavra do conhecimento, a revelação, que normalmente ela aparece junto com a profecia. Então, cuidado. Ainda mais as profecias do Santo Antônio Casamenteiro. Entendeu? As profetadas tão comuns hoje em dia. Amém? Vamos seguir. Olha que interessante. Lembra que eu falei? Deus dá tempo para arrependimento. Versículo 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Olha que interessante, gente. 1 ano ele teve para se arrepender. Estava tudo numa boa, plenitude do governo, passeando, contemplando as obras, contemplando os seus feitos. Deus deu ou Deus não deu tempo de arrepender? Só que aí ele tem um rompante de grandeza e fala: ó, não fui eu que fiz, através do meu poder. Foi a gota d'água, irmãos. Existe um limite entre a misericórdia e o juízo. Nós não sabemos esse limite. Mas aqui o caso mostra claramente, Deus lidando, vamos falar numa linguagem do crentez. Deus aqui está lidando com vaso de misericórdia. Aí o vaso de misericórdia encheu.
foi tirado, aí Deus derrama o vaso da ira. Esse limite muda para alguns. Alguns foi tirada a vida. O rei Herodes. Quando encheu o vaso de misericórdia, quando veio o vaso de ira, Deus matou o rei Herodes. Entendeu? Então cuidado, nós não sabemos o limite. Ó, falar uma coisa que está queimando no meu coração. Se você começa a ter dificuldade para vir para o culto, abre o olho, você está começando a ficar debaixo do juízo de Deus. E o meu conselho é que você conserte a sua vida, se arrependa e pare de perder culto. Porque quem traz você para o culto é Deus. E se Deus não trouxe, tem algo muito errado com a sua vida cristã. Se você não está conseguindo ler Bíblia, se você não está conseguindo orar, se você não está conseguindo ter suas disciplinas espirituais, se você não está tendo ânimo na palavra de Deus, dias sombrios estão se aproximando da sua vida. E se você não se posicionar em obediência na palavra e consertar os seus caminhos, a coisa vai ficar esquisita. Isso é o que a minha Bíblia diz, isso é o que está queimando no meu coração, quando eu fiz essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para refletir no que eu falei. Ah, eu esqueci. Entre amanhã no YouTube e ouve de novo. Porque essa palavra tem endereço certo. Amém? Vamos seguir. Amém, Senhor. Glórias a Ti. Versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como das aves. Olha que interessante. Nabucodonosor desenvolveu uma doença chamada licantropia. A licantropia, a pessoa começa a pensar que ela é um animal. Só que o texto aqui vai um pouquinho mais longe. O texto fala que de uma maneira sobrenatural, entenda isso, sobrenatural, milagrosa. Muitos vão dizer que não foi, mas a descrição do texto no hebraico mostra que Nabucodonosor ficou feio sim, ficou parecendo um bicho sim. E algo anormal aconteceu aqui. Ninguém cresce pelo como águia. Entra na internet e vê. Troca das penas da águia e vê o que está lá. A unha crescer, normal. O cabelo crescer, normal. Mas parece que a aparência que foi dada a Nabucodonosor foi uma aparência terrível. Parece que Deus executou juízo com requintes, podendo até ter sido potencializado esse efeito. Sabe alguém que você olha, a pessoa está parecendo um bicho? Entendeu? Entenda, não estou falando de mudança física. Porque tem gente, aliás aqui, cabe uma retratação, talvez aqui nunca ninguém ouviu isso. Houve uma época em que eu cheguei a pensar que isso que se fala de lobisomem, esse texto aqui poderia sustentar. Luísa deve lembrar, Rodrigo deve lembrar. Veja, eu estava errado, aqui não está falando nada disso. Entendeu? O texto está falando que a aparência de Nabucodonosor ficou muito feia. Entendeu? E parece que Deus potencializou esses efeitos. Só isso. Então já fica aqui a retratação. Isso aí nunca foi gravado, mas talvez alguns já ouviram. Foi um erro teológico. Veja, eu não cheguei a nem assumir como uma teologia, mas foi uma crença errada. Fica aqui a correção. E Deus vai usar essa palavra para mostrar na internet que ninguém venha crer nessa tolice. Amém? Não estou dizendo que alguém não pode ter uma visão espiritual de um bicho, que é um demônio,
E até na cabeça dela falar que é um lobisomem. Não é isso que eu estou dizendo. Se Deus permitir uma visão espiritual, o que a pessoa vai ver é com Deus. Isso é milagre. É sobrenatural. Entendeu? Aí é outra história, não tem nada a ver com isso aqui. Mas que Nabucodonosor ficou feio na fita, ficou. Aí você fala, pastor, por quanto tempo? Não sabemos. Tem gente que vai dizer que foram 7 anos. Tem gente que vai dizer que foram 7 meses. Tem gente que vai dizer que foram 7 dias. 7 dias não havia tempo. Eu vou te dizer que 7 é um número de completude. Me parece que a melhor interpretação aqui é o seguinte, quando fala 7 tempos, é o tempo determinado por Deus, o tempo completo. Por quê? Olha a sequência da leitura. Versículo 34. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Vou fazer uma pausa aqui. Gente, nessa doença, licantropia, a pessoa tem momentos de sobriedade. Com certeza, na misericórdia de Deus, Deus derrama a sua graça e Nabucodonosor se quebranta, se arrepende, reconhece o seu pecado e se rende à majestade do Deus Altíssimo. E inclusive é salvo. Pastor, aonde que está a salvação de Nabucodonosor no texto? Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, primeiro sinal de salvação, louvo. Só pode louvar a Deus de maneira bíblica quem é nascido de novo. Segundo sinal de salvação, exalço. Isso aqui é uma palavra do hebraico ligada à grandeza de Deus, à soberania de Deus. Segundo sinal. Lembra que quem é nascido de novo dá sinal. Lembra do teste de salvação? Está aqui no texto. Terceiro, glorifico a Deus. Gente, glorificar aqui é como Deus, como deidade, como soberano, como o único e verdadeiro Deus. Olha a sequência do texto. Porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na sua soberba. Reconheceu Deus como o único e verdadeiro Deus. Pastor, como é que você fala com tanta segurança da salvação de Nabucodonosor? Ele é o único rei pagão da Bíblia, que foi disciplinado, e que você vê o processo de conversão inteiro na vida dele. O que mais se aproxima de Nabucodonosor é um rei que não era pagão, o rei Manassés, que Deus moeu do mesmo jeito, e foi salvar lá na Babilônia. Entendeu? Então a gente percebe claramente, ó, Deus não fez isso com Herodes, Deus não fez isso com outros reis pagãos, Deus riscou. Só na tomada da Terra Prometida foram 7 nações que foram despojadas, mas as outras se levantaram. Vários reis de Moabe, vários reis de Amon, vários reis de Edom, vários reis da Síria, vários reis de Tiro, de Sidom, da Grécia.
Deus não fez nada disso com nenhum deles. Deus só fez com Nabucodonosor. E moeu Nabucodonosor. Ô homem duro. Gente, só tem uma pessoa que eu conheço mais dura do que Nabucodonosor. Eu e você. Porque a Bíblia fala que provavelmente Deus escolheu os piores pecadores para salvar. Pensa que nós somos muito santinhos, não. Se Deus tirar a mão, acabou. Entendeu? É muito importante você ter essa consciência. Tem gente que é soberbo, é crente, é nascido de novo e é soberbo diante de Deus. Acha que está muito firme. E a casa dele está desabando, ele nem está vendo. A hora que a água bater na base, que é a palavra de Deus, não tem palavra de Deus, a casa vai desabar. E vai ser grande a ruína. Então edifique sua casa sobre a rocha, que é a verdade da palavra de Deus. Não sei se você sabe nesse texto que eu estou falando, a rocha lá é a verdade da palavra de Deus. Naquele texto a rocha não é Jesus. A sua salvação é que está na rocha, Jesus. Em outro texto. Amém? Vamos a algumas aplicações. Gente, na nossa vida, ou você escuta a voz de Deus, ou você vai ouvir o grito do juízo. Essa frase eu aprendi com o reverendo Hernanes Dias Lopes. Ele está coberto de razão. Inclusive tem uma ótima palavra sobre Daniel, um ótimo estudo, muito bem feito. Ou você ouve a voz do arrependimento e muda o que está errado na sua vida, ou você vai ouvir o grito do juízo. E o grito do juízo vai deixar você surdo. Amém? Que mais? Gente, dinheiro e poder e bem-estar. Quem almoçou bem hoje? Quem passou um domingo legal? Ou quer ir lá para Namíbia, lá para o deserto? Ou quer ir lá para a Palestina? Sabia que de um momento para o outro pode desabar tudo? De um momento para outro pode começar a adormecer o seu rosto e você começar a ter um AVC. Ai, pastor, cruz credo. Não, cruz credo não. Essa é a realidade da vida. Ou você acha que está tudo bem, está tudo com tranquilidade, dia de sol, bonito, feriado, de uma hora para outra a coisa não pode virar. Gente, a calamidade chega num minuto. Bem-estar, segurança, conforto é apenas sinal da bondade de Deus. Até para com os ímpios. Porque eles também têm bem-estar e têm muita comodidade. Deus dá gratuitamente. Amém? Então cuidado. Às vezes você acha que está tudo bem, folgadão, aqueles crentes gordão. Não, nós temos tudo salvo. Se Deus resolver puxar seu tapete, você vai levar um tombo. Fique atento. Amém? Que mais? As pessoas e nós somos várias vezes avisados e não damos ouvido e ficamos vivendo a nossa vida numa boa, cuidando só da nossa vida. Não, o pastor está exagerando. Não, não é bem assim, nem todo mundo pensa igual. Ei, pastor, pega leve, take it easy. Vocês não sabem que essa gíria do meu tempo. Pega leve, vai na manha. Vai na manha. Nabucodonosor estava pensando assim. Precisava ter virado bicho? Aí, o que mais que eu marquei aqui? Deus sempre dá oportunidade para arrepender. Quando eu ouço uma palavra dessa, eu tenho que passar o raio-x da minha vida. Com humildade. Senhor, o que está errado? A palavra é clara, a palavra é nítida. E ela está sendo pregada para mim e para você. Ela tem endereço certo, eu e você. Amém? E
E ó, agradeça a Deus que você está sentado aí ouvindo, agradeça a Deus que você está na internet ouvindo. É uma misericórdia de Deus, para você ainda ter tempo de se consertar o que está errado. Isso é o que salta na palavra. Amém? Que mais? Gente, a rebeldia humana. O que eu tenho que entender? Muita gente não entende a graça irresistível. O que as pessoas pensam? Ó, existe muita briga. Nós aqui na nossa igreja somos calvinistas clássicos. Calvinista clássico é muito moderado. Uma das doutrinas que a gente defende é a doutrina da graça irresistível. Os irmãos já aprenderam o que acontece. O ser humano é sempre rebelde. A Bíblia é recheada de textos em que mostra que os homens resistem a Deus. A rebeldia do homem a Deus é uma verdade bíblica. Rebeldia tal que se Deus não operar o seu poder, ninguém é salvo. Se Deus não libertar, ninguém crê. Se Deus não agir, vai todo mundo para o inferno. O que é graça irresistível? Deus trabalha na minha vida de uma maneira tal em que Ele rompe a barreira da minha resistência. E eu creio, você, com toda a sua vontade, com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua firmeza, esse é o fruto da graça irresistível. Deus não vai crer no seu lugar. A graça irresistível opera de uma forma que você quer, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. As pessoas acham que graça irresistível fala de um robô. A pessoa está num transe. Aí vai lá na frente da igreja e crê. Aí quando ela acorda, o que aconteceu? Deus não opera assim. O que a Bíblia fala? Pastor, base bíblica. É Ele que opera o querer e o efetuar. Está na Bíblia, vai discutir com quem escreveu. Porque vai ter gente aqui que, com a ênfase que eu falo, que é o ser humano que crê, tem hipercalvinista que vai dizer que eu nem calvinista sou. Porque tem gente que distorce a Bíblia de uma forma tal que parece que o ser humano é um robô. E despreza a sua própria experiência pessoal. Gente, lembra quando você creu? Você fez isso com toda a fé, com todo o entendimento, com todo o seu amor, com toda a sua paixão. Não foi assim? Só que foi irresistível. A partir daquele dia, você nunca mais deu conta de ser diferente. Não é assim? Ou está afim de dar uma volta lá fora, abandonar a igreja? Quem está afim? Você não é maluco? Você nasceu de novo. Percebe o que é a graça irresistível? Nabucodonosor quis. Eu e você quisemos. Mas toda a glória, todo o poder veio de Deus. Essa é a diferença. Se você tem que glorificar alguém na sua salvação, é a Deus. Porque você sabe que até a fé para crer foi Deus que deu. E o que eu aprendo mais no texto aqui? Gente, a paciência de Deus com os eleitos. Não duvide da salvação de ninguém. Lembra quando eu falo para a gente orar pela salvação do nosso presidente, pela salvação dos nossos juízes, pela salvação das pessoas? Gente, não duvide. Não há impossíveis para Deus. Nenhum governante, nenhum juiz, nenhuma autoridade no mundo hoje é pior do que Nabucodonosor. É pior do que o rei Manassés. Tudo tranqueira. É pior do que eu e você. Não pense que você era bonzinho. Você não era bom. A sua justiça sempre foi trapo de imundícia para Deus.
Você só pode comparecer diante de Deus porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Ele fez a expiação pelo pecado. Aí você pode entrar ousadamente no Santo dos Santos com as suas orações. Senão você seria fulminado. Percebe? Não duvide, creia, ore, tenha expectativa, convide. Chama as pessoas para a igreja, indique palavras. Chega lá e fala, ó, tem esse pregador bom, Augusto de Nicodemo, quiser ter o meu pastor lá, ele é meio maluco, mas ele também fala umas coisas legais. Entendeu? Às vezes o cara vai gostar, às vezes um doido, um maluco varrido com um maluco varrido vai gostar. Entendeu? Então tenha essa expectativa, Deus é poderoso para salvar. Não há impossíveis para Deus. Se Ele escreve o nome de uma pessoa no livro da vida, lá na eternidade passada, Ele vai buscar. Seja qual for a visão de salvação. Nas duas visões que nós temos de salvação, as principais, Deus escreve o nome no livro da vida e Ele vai buscar, Ele garante o resultado. Isso os irmãos arminianos ficam meio perturbados com isso, mas é verdade. Entendeu? É uma visão diferente da nossa, com alguns aspectos parecidos, mas é discussão teológica. Mas todo mundo sabe no seu coração que foi Deus que salvou ele. Ninguém nega isso, e por isso nós temos um coração arrependido. A gente sabe que se Deus nos abandonasse, nós não creríamos. Amém? Vamos orar?